Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Combinha Churrasquete. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos gravando aqui o primeiro episódio do nosso Combinha Churrasquete. Então a gente vai fazer aqui um podcast junto com um churrasco e hoje nós temos um convidado muito especial, um diretor da Dionese, que já trabalhou comigo, trabalha com marketing de relacionamento, e a gente vai trocar uma ideia, ele vai contar um pouquinho da história dele e a gente vai contar um pouquinho sobre empreendedorismo e umas dicas aí para vocês. E aí, meu irmão, tudo Beleza? certo? Show de bola. Beleza? Prazer. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal e vamos bater um papo aí, né? Falar pra galera um pouquinho sobre empreendedorismo. Eu era CLT, você também era, acredito que era CLT antes, né? Era professor de matemática, é isso? Professor de matemática, isso aí. Então, conta um pouquinho aí pra galera aí sobre a tua história. Show de Um pouquinho bola. de você, se apresenta aí pra galera. Pô, que massa. Então, primeiro, parabéns aí, Diegão, né? Pelo canal, pelo trampo. Acho que é isso daí, a gente tem que buscar sempre inovar, fazer coisa nova, e essa junção de bate-papo, empreendedorismo e churrasco tem tudo para dar certo. E para me apresentar aqui para vocês, para conhecer um pouquinho, eu sou o Rodrigo Camarim, sou professor de matemática de formação, e o empreendedorismo ele chega na minha vida numa época onde eu estou fazendo mestrado, né? Eu tinha uma intenção de prestar concurso público, então a intenção nunca foi empreender, nunca foi ter negócio, né? Eu sempre fui muito bom assim nessa questão da matemática. Aí eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado e a vida vai te levando para uns caminhos que você não sabe onde que vai acabar. Eu, em 2012, conheci a venda direta, conheci o marketing de rede, era uma situação que eu precisava de grana. Eu era bolsista de mestrado, estava ali, né, meio apertadão, dava umas aulas, enfim, e aí apareceu como oportunidade de fazer uma grana, fazer uma renda extra, e foi assim que eu me envolvi com esse mundo do empreendedorismo. E aí, de lá pra cá, é a história aí que a gente vai contar uma um ideia pouquinho daqui aí pra frente. E aí abandonou realmente o CLT, você era CLT, professor de matemática? Isso. Na verdade, em 2012 eu era só estudante, eu fui pra Holanda para fazer um pedaço do mestrado, depois eu voltei, e foi aí que eu conheci, né, o marketing de rede, que eu comecei realmente a estudar um pouco mais sobre venda, comunicação, liderança. Minha cabeça abriu para esse mundo e fui levando essa vida dupla assim por bastante tempo ainda, né? Mas você já estava procurando alguma coisa? Tipo assim, você já estava naquele momento que você falou assim, cara, as contas não tá fechando, você já estava aberto a oportunidades ou meio que caiu do nada essa oportunidade? Cara, caiu do nada. É difícil a gente às vezes ter ideia quando você está muito focado num negócio, né? Eu acho que essa é uma primeira coisa assim, que a gente tem que falar. Se você tem algum problema, você precisa começar a buscar soluções muitas vezes fora do que você está fazendo. Mas isso eu só fui entender muito depois. Porque nessa época, o que eu pensava? Na minha cabeça é, se eu tenho que levantar mais grana, eu tenho que dar mais aula, que era a minha área de atuação, que era o que eu já fazia. Sim. Só que nunca é a solução, né? Se vender mais do seu tempo, vender mais da sua hora. E aí foi aí que o marketing de rede entrou na minha vida e me mostrou alavancagem, multiplicação de tempo, multiplicação de dinheiro. Então, tem tudo isso aí que a gente foi. Então, não era CLT nesse momento, era só estudante. Depois eu fui professor de um colégio em Londrina. E aí fiquei nesse colégio por alguns anos, até que em 2016... então tu chegou a trabalhar no colégio, tu chegou a fazer ali umas aulas, tu dava aula, tudo, e aí depois que você começou, já foi tipo fazendo meio que paralelo, assim, já nessa etapa você já dava aula e foi descobrindo mais de relacionamento. Exatamente, sempre foi um paralelo. Né? Sempre 2012 a 2016 eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Terminei o mestrado, entrei no doutorado, dava aula todos os dias de manhã e usava o meu tempo livre, né, o famoso hora extra, das 8 às 10 da noite, finais de semana, feriado, para começar a construir o meu negócio. E aí, em 2016, o negócio decolou, a nossa rede de distribuição pegou volume, pegou força. O que a gente começou a ganhar com o marketing de rede, eu falo a gente, porque minha esposa estava comigo nessa jornada, já superou o que eu ganhava como professor, como bolsista. E aí, então, que eu decidi pedir demissão. E aí, depois de um tempo, também me desliguei do doutorado, não cheguei a terminar
o doutorado, né? Fiz 3 anos dos 4, e aí desde então empreendendo aí. Então praticamente você está aí com 5 anos de mercado que estabilizou, mesmo que você só vem empreendendo com essa ferramenta. Isso. Daí você tem outros negócios, né? Que você falou hoje, tem uns cursos ali que você está montando e tal. Exatamente. Eu acho que foi tudo uma transição mesmo, assim, né? Como eu nunca tinha empreendido, eu acho que esses primeiros anos, assim, eles foram de aprendizado. E a gente tem conta para pagar. Eu já era adulto, né? Eu sempre falo que não dá para... Já era casada, teve filho. Não dá para abrir mão de tudo por uma visão, simplesmente, né? Eu acho que ter o pé no chão... Acho que a cabeça do empreendedor, ela precisa funcionar muito dessa maneira, assim, né? O pé no chão, mas a cabeça nas nuvens. Porque se às vezes a gente, né, dá de louco aí, abre mão de tudo para querer realizar alguma coisa e falta ali na frente, a gente acaba que joga fora toda essa jornada, né? Em vez de ser uma jornada de aprendizado, ela vira uma jornada de frustração. Então, para mim, nunca foi assim. E aí, 4 anos empreendendo em paralelo, até que eu me senti capaz, confiante de tocar minha vida só com empreendedorismo. E aí depois, quando você se abre para o empreendedorismo, você começa a estudar a internet, você começa a estudar pessoas, você começa a ver que o mundo é muito maior do que aquilo que você fazia. E aí hoje também tem uma outra empresa de treinamento, capacitação profissional. Então as coisas elas vão se encaminhando dessa forma, mas sempre um passo aí de cada vez. Que legal, cara. E eu vejo também porque basicamente a minha história é, entre aspas, a mesma situação, né? Eu também aprendi ali no tradicional, estudava, aí meu pai trabalhava numa grande empresa, né? Já era concursado e sempre foi esse o caminho, né? Que até então contavam que de todos os caminhos era o caminho mais bonito um pouco, né? E eu nunca me levei muito assim por escola e tal, né? E até você falou de professor de matemática, eu lembro porque eu tive assim de tanta dificuldade que eu tive em matemática, eu aprendi a gostar de matemática, porque daí eu tive que estudar tanto. E eu sempre fui um cara bom em números, né? Sempre trabalhei com vendas, assim, desde pequeno eu lembro que eu trabalhava com meu tio lá, que era fotógrafo, e eu fazia a parte comercial. Então eu também, tinha os números ali, embora eu não gostava de estudar, mas era uma coisa que me destacava, né? E você, como professor de matemática, quando você viu assim, porque eu acho que isso que chama muita atenção hoje no empreendedorismo, porque quando você viu os números da venda direta, te chamou a atenção? O que te chamou a atenção? Você sendo um cara mais cético como professor de matemática. Cara, acho que só para fazer um comentário a respeito do negócio que você colocou, acho que a gente vem, né, de uma orientação de seguir a carreira tradicional, né? Estudar bastante, prestar um concurso ou arrumar emprego numa grande empresa. E aí a gente acaba que não olha para os lados. E aí, como que isso começou a acontecer para mim na venda direta? Primeiro, é que assim que eu vi tudo aquilo, eu confesso que o mundo do empreendedorismo, quando você conhece ele pela primeira vez, ele tem um quê de bom demais para ser verdade. Porque você só vê o que é bom, né? Ninguém vai te fazer uma palestra de um negócio que deu tudo errado. Você nunca vai ver os tropeços das pessoas. Então, quando eu vi o marketing de rede pela primeira vez, eu vi todos aqueles resultados incríveis que as pessoas estavam tendo e gostei daquilo. Só que daí, qual que foi a grande sacada? Estudo. Eu acho que todo empreendedor ou todo aspirante a empreendedor, ele precisa minimamente dominar o seu mercado. E aí, como eu já era meio nerd, eu era do mestrado, ler 1, 2, 3 livros a mais para mim não ia fazer diferença nenhuma, eu já comprei todos os livros que eu pude e, em uma semana, assim, eu já tinha lido 2, 3 livros a respeito do assunto. E aí, quando você entende que é um mercado multibilionário, que é um mercado presente no mundo inteiro, que muita gente usa essa ferramenta como renda paralela, mas que há uma parte desses empreendedores que transformam realmente suas vidas com a venda direta, isso daí me brilhou os olhos, porque eu enxerguei perspectiva. Tudo aquilo que eu não poderia ter como professor, o marketing de rede poderia me dar. E aí, alavancagem, multiplicação do seu tempo, essas palavras, assim, elas começaram a martelar na minha cabeça. E aí, foi assim que tudo aconteceu. Essa primeira grande visão, seguida de estudo, que me fez ingressar de cabeça, assim. Que legal, cara. Eu vejo basicamente hoje, se a gente vai conversando, é isso que você falou, né? Porque quando você são 2 grupos diferentes, né? Você está num grupo do CLT, eles têm uma mentalidade. Eu gosto muito de dizer assim, não existe mentalidade ou caminho errado.
Existe aquela mentalidade e existe outra mentalidade. Existe um caminho e existe outro caminho. Cada pessoa vai decidir trilhar o seu caminho. Mas o que você falou faz muito sentido, porque, cara, eu lembro que eu comecei trabalhando com vendas e eu era comissionado. Então, comissionado, pô, se eu trabalhava mais, eu ganhava mais. Era simples a conta, entendeu? Pô, vamos colocar lá para a pessoa entender. Você vende 10% do que você vender, você vai ganhar. Então, pô, você vende 100 mil, você ganha 10 mil. Daí você faz a conta e fala assim, tá, e se eu vender 200? Se eu vender 300? E se eu vender 1 milhão? Quer dizer que eu vou ganhar 100 mil? Vou ganhar o que eu vendia antes. E aí é muito louco, porque tua cabeça começa a moldar em cima disso. E aí eu já fui meio que treinado a isso e de repente eu vim pro CLT. E aí quando eu vim pro CLT foi totalmente ao contrário, porque o que aconteceu, né, na minha história? Eu já ganhava bem relativamente, porque eu era jovem, morava com meus pais. Então meu salário já era mais alto que o do comércio, só que eu ainda tinha as regalias que eu não tinha nenhum ônus para pagar, né? Então ele praticamente duplicava. E aí de repente eu estava no CLT, ganhando o salário do comércio. Aí casei, tive filho, então, pô, já aumentou muito mais as despesas e eu ganhava praticamente 3, 4 vezes menos do que quando eu trabalhava na área comercial. E daí, quando eu vi também, que foi meados desse tempo aí de 2011, 2012, eu já comecei a estudar também um pouco da venda direta, então esses livros eu já tinha dado não tinha lido inteiro ainda, mas eu já tinha dado uma vasculhada. Porque na minha cabeça eu tinha essa mentalidade, que eu era um cara que não gostava de estudar, não gostava de ler, porque eu tinha essa dificuldade lá na época de escola. Só que pelo contrário, eu gostava de ler, mas eu gostava de ler os assuntos que me interessavam. Eu gostava de estudar aquilo que interessava a mim. E é justamente isso que você falou, o empreendedor ele tem que estudar, né? Mas ele tem que estudar algo que é relacionado ao segmento dele. E na escola não, você tem que estudar aquele monte de coisas e acaba não trazendo, né? E aí quando você veio para a venda direta, não sei se a tua visão foi mais ou menos como a minha, né? Que você falou assim dos números, porque eu era um cara muito cético, então eu queria os números. Porque eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez e ficou gravada para mim, que é pessoas mentem, números não mentem. Então hoje tudo que me chama para ver, alguma coisa assim, eu procuro ver os números. Porque aí eu sei que está baseado naquele número ali, eu sei que é aquilo ali. E para você daí como que foi? Quando você começou com a venda direta? Porque daí você começa ali, vamos supor lá, você ganha 2 mil por mês dando aula. E aí de repente você já está ganhando 200, 300, 500, às vezes até R$1.000 na venda direta que você faz em tempo parcial, né? Então tipo, você fala, pô, eu trabalho 8 horas, e aqui eu trabalho 1, 2 e já tem esse valor, daí como que foi esse momento para você? Cara, isso é muito interessante porque isso tem a ver com a questão da mentalidade. Acho que você falou um negócio muito importante, assim, porque qual que é a mentalidade do CLT, né? Qual que é o valor que alguém que trabalha para alguém carrega, né? É o valor da segurança. Ele quer ter o trabalho dele, ter a garantia de que todo dia 5, todo dia 10, ele vai ter o salário dele caindo na conta. E o empreendedor, ele não tem esse chão para pisar. Ele não tem o salário garantido dali 30 dias. E para mim, o começo foi difícil exatamente por isso. Porque eu nunca tinha empreendido, eu estudei o mercado para começar a trabalhar com ele, mas a minha cabeça ainda não estava pronta. Então, sabe quando a razão te diz esse é o caminho, mas a sua emoção ela ainda te controla no sentido de eu não dava o meu melhor, eu não fazia o máximo, assim, naquele primeiro momento, exatamente por isso, porque eu falei, tá, estou ganhando aqui em renda paralela mais 100, mais 200, mais 500, mas isso daqui é o meu trabalho. Da aula é o meu trabalho, minha bolsa é o meu trabalho. Então eu levei um tempo para mudar. Só que quando você começa a virar essa chave, aí você começa a ter a visão que você já tinha antes, que eu acho que isso que é legal. Se a gente pudesse implementar na educação básica no Brasil, isso tudo que você acabou de comentar, eu acho que essa era a grande transformação. É mostrar para as pessoas que produzir mais gera mais dinheiro. E que o CLT, não necessariamente isso está relacionado, né? Porque um cara que trabalha muito no CLT e um cara que trabalha mais ou menos, se ocupam a mesma função, o salário acaba sendo o mesmo. Agora, para quem empreende, é isso. Então, buscar ser mais produtivo e não tanto ocupado. Eu acho que quando a gente entende isso, e aí essa foi a grande sacada, quando eu entendi que dava para eu ganhar mais, que eu não precisava mais daquela segurança do meu salário para eu poder fazer a minha vida, aí as coisas deslancharam. Só que aí com isso também vem uma outra parada que muita gente não quer, que é assumir a responsabilidade. Porque assim, bonito demais empreender, você vê a galera viajando e carrão e tudo, né? É isso, a gente vê os frutos,
do empreendedorismo, mas ninguém sabe como que esse cara deita a cabeça dele no travesseiro todos os dias. Né? Quantos impostos ele tem para pagar, quanta conta ele tem para pagar, quantos funcionários dependem dele. Então tem uma série de coisas que o empreendedor ele tem de característica, e a responsabilidade por produzir é uma delas, que se você que está aí, está assistindo, pensa em empreender em qualquer área, acho que esse é o ponto inicial. Tipo, você vai ter que ser responsável por tudo. Ninguém vai ter culpa de nada daquilo que você faz. E dos seus resultados, dos seus fracassos, é tudo responsabilidade sua. Então, essa é uma grande coisa aí que a gente tem que pensar. Sim, acho que esse seria o ponto-chave, assim, né? Eu também tive bastante dificuldade nisso, né? Porque seria essa responsabilidade, né? Então, assim, é justamente o que você falou. A responsabilidade que traz quando você tem que ver ali seu saldo, seu número, você tem que saber, e essas coisas a gente não aprende na escola. Igual eu falo, eu não sou contra a escola, eu sou contra o modelo que a escola exerce hoje, que é um modelo que com o passar dos anos ele não evoluiu. Então a gente vê assim, que teve a era industrial, aí depois teve a era da tecnologia, depois teve a era da informação, que é a era que a gente está, então tudo foi mudando, porém algumas coisas não mudaram, que é justamente o sistema industrial nas empresas ainda são muito o mesmo sistema e o sistema educacional é o mesmo. Então, se colocasse essas ferramentas ou essas matérias para que a pessoa pudesse estudar ali uma matemática básica, uma finanças, um controle, e eu acho que também tinha que abrir um pouco assim para a galera meio que tipo já ver o que o cara quer fazer, porque às vezes ele quer trilhar um outro caminho que muita coisa ali é desperdício, né? Então acaba tendo essa visão também. E aí o que você falou que eu achei muito legal, que era justamente isso. Daí você começou ali, foi desenvolvendo, você viu os números, e quando que você tomou a decisão assim? Até falando nisso, vamos pegar e colocar uma carne aqui, né? Aproveitar que a gente está fazendo aqui. Churrasco, né? Churrasco, né? Até agora não saiu nada, então vamos colocar aqui um pãozinho de alho primeiramente. E o pãozinho de alho tem que ser ligeiro, cara, porque você colocou aqui, conversou... Falou 3 minutinhos já era. Falou, já era. Já queima, já complica o negócio. Cara, colocar aqui uma linguiça. Você perguntou quando eu vi, né? O que eu vi, quando que foi que eu tomei a decisão. A grande verdade é que essa decisão ela só foi tomada, embora eu já tivesse a crença no negócio, embora eu já estivesse fazendo tudo aquilo e já estava dando certo, a minha decisão foi tomada quando a grana bancava tudo em casa. Eu acho que esse pilar financeiro, assim, ele era fundamental. E quando a gente superou em algumas vezes o que a gente ganhava no tradicional, eu como professor, minha esposa como arquiteta, aí a gente teve tranquilidade para falar assim, bom, agora a gente pode abrir mão de algo. E sobre isso, cara, eu acho que, especialmente quem é mais jovem, acho que a gente pode se dar o trabalho de se esforçar mais nessa época. Hoje eu vejo uma geração assim que não está querendo trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, que não está querendo diversificar, que está querendo achar uma coisa, fazer o mínimo em cima daquela coisa e achar que vai ter o máximo. Não, cara, você puder ter 2, 3 tipos de trabalho, estar envolvido em 2, 3 ambientes, falar com mais gente, acho que tudo isso agrega demais e vai facilitar muito depois você determinar qual que é o seu caminho. Mas o pilar fundamental para mim foi a grana. Quando a grana deu certo, daí eu falei, bom, agora que eu posso colocar os meus 2 pés. E o que é incrível, aí depois dessa decisão... Aí o negócio sobe, né? Exatamente. Porque você fica meio plano A, meio plano B, meio que plano nenhum, e daí uma hora aqui tá muito bom. Na verdade, eu acho que a gente meio que se ilude, né? Porque assim, eu vejo, como você falou, eu acredito que estabilidade não existe, e eu vejo assim, pô, você tá ali trabalhando ali no seu dia a dia. Você não vai ganhar mais. A maioria dos empregos ele não paga mais. Vai pagar mais quem trabalha no comércio, quem é vendedor, ou às vezes quem tem uma equipe de vendas, ou o cara é gestor de uma empresa. Aí ele sabe que se faturar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ele vai ganhar um pouco a mais. Mas quem tem aquela mentalidade de estabilidade, ele trabalha sempre pelo mesmo salário. Então, se ele for o melhor, que foi o que aconteceu comigo, muitas vezes eu era o melhor e ganhava a mesma coisa do cara que era o médio. E aí, falando em números, né? Acho legal a gente falar isso aí, mas vamos colocar lá um exemplo. Você ganhava tipo R$2.000 e de repente você estava ganhando 4, 5. E daí quanto tempo você fez a conta e você falou, cara, agora eu vou abandonar isso aqui. Você já tinha essa educação também de pensar dessa forma, sim ou não? Cara, eu acho que... Eu vou te dar os números aqui, mas era assim, ó.
Eu nunca reclamei da grana que eu ganhava, porque olhando pro cenário... O professor ganha bem, né? Nunca reclamou porque o professor ganha bem, né? Cara, é isso. Pior que é. Já ganha mais que não ganha bem, né? Mas ganha mais do que o mercado tradicional, né? Então, como que era a minha vida, na verdade, nessa época? Vamos falar do ano de 2016. Pra dar número aqui pra galera, a gente começou o ano de 2016, eu dando aula todos os dias, eu tinha uma bolsa de doutorado. Se a gente somasse salário mais a minha bolsa, a gente está falando de quase R$6.000. É uma boa grana. É uma boa grana. Então, assim, aquilo... Né, e a minha esposa é arquiteta, então a gente tinha uma vida boa, uma vida ela estabelecida. Trabalhava, os dois trabalhavam. Não tinha filha ainda, nada? Não, ela no escritório dela, eu com essas duas fontes de renda. E aí o marketing de rede começa a funcionar melhor na nossa vida, começa a dar mais grana. Mas quanto de grana? 2016 a gente começou ganhando mil e poucos reais extra. No mês? No mês, que ajudava. Aí ali para abril a gente já estava melhor, a gente estava fazendo uns 3. Em agosto as coisas começaram a acelerar, a gente começou a ganhar 7, 8. Isso que eu ia falar agora, você teve uma ascensão meio que rápida então. Foi. Acho que uma vez que você aprende a fazer o negócio, você aprende a fazer uma coisa, né? Não importa, no meu caso foi o marketing de rede, mas no seu é o churrasco ou é o seu outro emprego, seu outro empreendimento, enfim, não importa. Mas uma vez que você aprende e você coloca muita energia nisso, as coisas tendem a acelerar. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de 6 meses, mais ou menos, que a gente estava aí nesse ano de 2016, colocando energia total no nosso negócio, a gente saiu de 1.000 para ganhar 7, 8, e aí mais uns 3, 4 meses antes de virar o ano, a gente ganhava quase 20. Caraca, no primeiro ano você já teve essa ascensão. Então, praticamente... Não foi no primeiro ano que eu estava envolvido. Vamos começar com um pãozinho de alho aqui. Pô, isso aí tá bonito, já vou tirar uma linguicinha ali. Não foi no primeiro ano, tá, Diegão, que a gente teve essa ascensão. Foi uns 2, 3 anos depois, assim. Mas que esse ano de 2016... Mas foi muito rápido, assim, porque foi nos primeiros anos, né? Porque quando a galera empreende, tem muito essa questão assim, vou começar a empreender, vou sair do meu emprego hoje, daqui a um ano eu tô rico milionário. Não é assim que as coisas acontecem, né, cara? Demora décadas. Entendeu? Então, tipo assim, se você fez ali em 2, 3 anos o que você já ganhava no tradicional e o dobro, eu já digo que é uma ascensão rápida, né? Porque comigo também tive esse paralelo, mas depois o negócio deu uma baixada, né? Não, sem dúvida, foi muito rápido. A grande verdade é que eu nunca imaginei na minha vida ganhar R$20.000. Porque eu tinha escolhido ser professor, e professor a gente sabe, vai ganhar ali 5, 6, se passar num concurso vai ganhar 10, 12, e é isso. Pra mim tava bom demais, na verdade. Só que, quando você abre os olhos para o empreendedorismo, quando você abre os olhos para algo maior, aí você começa a desejar tudo aquilo. Então, foi sim muito rápido. E aí, um grande ensinamento também que eu tive nessa época, né? Depois disso, o meu negócio continuou crescendo. Então, 2017 também foi um ano de crescimento. Não foi tão expressivo assim, da ordem de 15 vezes, mas a gente dobrou o faturamento até ali o meio de 2017. Então as coisas elas realmente ficaram muito legais. Só que aí eu cometi um grande erro. Que eu achei que nessa época as coisas já tinham dado certo. Você já estava rico, eu achei que era só questão de tempo para eu realmente ficar rico. Eu costumo brincar, né, que quando a gente começa a ganhar um pouco mais de dinheiro ali, 10, 12, 15 mil reais, é o começo do fim da pobreza, né? Porque você começa a experimentar umas coisas diferentes, você começa a fazer uns churrascos mais legais, você começa a frequentar uns lugares. Já não come mais aquela ponta de peito, né? Já escolhe uma picanha ali na promoção. Exatamente, exatamente. Então foi isso. E aí, no meio de 2017, eu mudei o foco do meu trabalho. Eu tirei um pouco o foco do meu trabalho pessoal e comecei a querer ajudar mais as pessoas. E aí o meu negócio ele começou a travar. E aí eu precisei de uns 6, 7 meses assim para entender que se eu tirasse o pé, o meu negócio ia parar de crescer como eu queria que ele crescesse. Então, essa é uma outra coisa que eu já quero deixar aqui para compartilhar com todo mundo. E você sempre se cobrou muito assim dos números? Tipo assim, desde o começo, tipo, cara, eu ganho 6, eu quero ganhar 12, eu tô ganhando 20, e você tinha aqueles números assim, cara, eu tenho que chegar nessa meta aqui, ou você era um cara que meio que deixava o negócio influindo assim, né? Cara,
no começo eu não tinha muito controle sobre isso. Especialmente porque eu nem conseguia prever que eu ia sair de 1.000 para 20 mil. Eu queria ganhar mais. Praticamente 2 anos ali. 1 ano e pouquinho, assim. Então eu queria ganhar mais, eu não conseguia imaginar que ia ser ascensão. Mas depois de um tempo a gente começa a usar as métricas do nosso negócio, né? Recrutamento, venda, volume de venda, países que a gente atende, quantas pessoas, quantos estados, quantas cidades. Então isso veio acontecer depois que eu dei essa pausa. Então o meu negócio ele voou, deu uma estagnada, daí a gente começou a ajustar essas coisas e ele se manteve num patamar bem legal, assim. Então, os números eles precisam acompanhar a vida de um empreendedor. Quem não mede, é aquela história, né, mano? Se não pode ser medido, não pode ser melhorado. Eu costumo dizer isso, tudo que não pode ser mensurado, né? Hoje eu atendo algumas empresas, né? Trabalho aí também com uma parte digital e eu faço justamente esse atendimento buscando melhorar a performance da empresa, aumentar a visibilidade dela e melhorar. E as pessoas elas não têm números, é por isso que porque eu fui educado dessa forma, né? Como eu comecei lá com meu tio quando era muito moleque, e já tipo, você vai vender tanto, vai ganhar tanto, já tinha meta diária, já sabia, e aí você vai criando essas micrometas que eu acho que também na época eu não tinha noção, depois eu fui estudar, fui ler alguns livros, fui conhecer algumas pessoas que me disseram isso, que você não pode ter você tem uma meta grande, mas você tem que diminuir ela em pequenas metas para que você vá batendo e você vá se animando cada vez mais e você chegue naquela meta maior. E os empreendedores, eles não têm isso, né, mano? Simplesmente o cara abre lá a empresa, se eu atender 10 hoje, beleza, se eu atender 5, beleza, se eu faturar X, beleza. Ele não tem aquela meta de tipo, cara, eu tenho que faturar tanto hoje, tanto amanhã para chegar no final do mês. E aí, falando até um pouco da venda direta, porque às vezes a galera não vai ter essa noção, explica um pouquinho assim, o que seria a venda direta? O que é essa base, assim, desses números, de como a indústria funciona? Legal. De repente alguém tem interesse nessa indústria, já está estudando, já está vendo alguma coisa, passa um pouquinho dessa informação. Bom, eu sou suspeitíssimo para falar de venda direta porque foi isso que mudou minha vida, assim, né? Tanto a minha mentalidade a respeito de negócios e os meus comportamentos, enfim, os próprios resultados. O que é a venda direta? Venda direta é um modelo de negócio onde empresas fabricam seus produtos ou oferecem seus serviços e pessoas físicas podem se associar a essas empresas para comercializar esses produtos e serviços direto para o consumidor então, final. Seria que nem loja, porque hoje uma loja tem lá, a Nike fabrica um produto, aí ela manda para as lojas. Essas pessoas seriam lojas. Exatamente, a venda direta é isso. A definição é a comercialização de produtos ou serviços fora de um estabelecimento comercial fixo. Então é vender algo não dentro de uma loja ou dentro de um shopping. E quem faz isso? Pessoas. Então eu sou associado à Juness, sou um diretor hoje da Juness, e qual que é a grande questão? A venda direta clássica é isso, pessoas se associam a empresas, compram e revendem os seus produtos. Depois de um tempo... Mas aí na compra, no caso, ela compra no preço de custo e tem um preço de varejo para ela trabalhar? Como que funciona? Porque as empresas trabalham dessa forma, né? Cada empresa vai ter a sua forma aí de trabalho, mas em geral é isso. As empresas vendem para os seus consultores, para os seus distribuidores os produtos no preço de custo, há um preço tabelado e essa margem entra diretamente no bolso de cada empreendedor. Para o cara que vende. Para o cara que vende. Cara, e assim, de números, né? A gente está falando de um mercado mundial de 180 bilhões de dólares todos os anos. É muita grana. Isso é mais que a indústria da música. Mais que música, então, mais que... Basquete, música, NFL. É gigantesco. Por quê? Porque compreende muita gente fazendo um pouquinho. No Brasil, mais de 50 bilhões de reais de produtos comercializados todos os anos. Quase 5 milhões de pessoas envolvidas. Então é muita gente que usa esse mercado para fazer renda extra. Só que esse é um mercado que ele evoluiu. Antigamente era aquela venda porta a porta, depois com a internet, o WhatsApp, isso mudou um pouco para uma venda clique a clique. Hoje, por exemplo, a minha empresa não tem catálogo físico. A gente trabalha com tudo digital, né? Hoje o WhatsApp é a nossa ferramenta. E além dessa evolução do offline para o online, a gente ainda teve a possibilidade ali na década de 70 de começar, estando associado a uma empresa de venda direta, a montar o nosso próprio time. Mas quando você fala em números, eu gosto muito de números também, né? E assim, se fala muito, mas na verdade é pouco, né? Porque se você olhar, no Brasil tem 210 milhões de pessoas hoje, né? O último censo que teve. Vamos colocar aí que 30% seja criança. Então vai sobrar lá
150 milhões de pessoas, 5 milhões só fazendo é muito pouco, entendeu? É uma porcentagem muito baixa para o tamanho do país, né? Então são 5 milhões vendendo para 150 milhões, ou às vezes até pega ali alguns produtos, pode ser que esteja para criança, alguma idade menor. E daí o que você falou ali também que eu achei muito interessante, que é o que eu tento passar para as empresas hoje, é justamente isso, né? Que veio essa evolução, então lá, tipo assim, quando você falava que ia vender alguma coisa, eu acho muito legal isso aí, né? Quando você fala assim, vou vender alguma coisa, os caras já estão quebrados, né? Tipo, o cara tá quebrado, né, mano? Não deu certo em nada na vida, o cara vai ser vendedor, né? E aí tem essas evoluções, que é o que eu passo com meus clientes hoje. Às vezes o cara tem uma empresa e ele trabalha no método tradicional ainda, ele não tem lá um Instagram, um Facebook, ele não que isso seja o foco principal, né? Mas isso vai ser um a mais, um plus ali que o cara vai... Então, tipo, hoje o cara não vai sair mais batendo porta a porta, mas porém ele vai ter ali o catálogo digital, ele vai mandar no WhatsApp, ele vai conversar com o cliente via telefone. É mais ou menos isso, então, que você quis dizer, que hoje essa indústria ela evoluiu nesse ponto, ela já está um ponto na frente do que o varejo não está? Com certeza, né? Porque as coisas elas mudam rapidamente, como a gente está falando de pessoa física envolvida no modelo de negócio, e as pessoas hoje estão ultra conectadas, né? Hoje as pessoas não ficam mais na frente da TV, as pessoas ficam com o seu telefone na mão. Então, comercializar coisas, socializar coisas com o WhatsApp, com o Instagram, é hoje uma ferramenta. Então, a gente usa muito isso. E aí você trouxe um dado ali bem importante, assim, eu acho que a gente tem que ter uma visão pé no chão, né? O porquê que tão poucas pessoas, vou mandar bala aí, o porquê que tão poucas pessoas, apesar de não ser poucas, a gente está falando de 5 milhões, estão envolvidas com a venda direta. Porque no Brasil, especialmente, a gente foi criado, a gente foi educado a ter um trabalho. Isso, a ter um trabalho. Que ia chegar também. É diferente, por exemplo, da cultura de um americano, que ele tem a profissão dele, mas ele tem um second job, ele tem um segundo trabalho, ele faz alguma coisa em paralelo, ele usa 2 ou 3 horinhas para sair ali da loja que ele trabalha e lavar um carro, sei lá. Então, é comum, é cultural as pessoas terem 2, 3 tipos de trabalho. E no Brasil, não. É aquilo, se você é advogado, você é advogado, se é professor, você é professor. As pessoas não têm essa dupla função. Então, culturalmente falando, isso nunca foi ensinado. Por isso que são, sei lá, entre aspas, aí, poucas pessoas envolvidas. E qual que é a grande parada? Tem um mercado gigantesco. Tem um mercado gigantesco falado, né, pra gente explorar. Acho que isso é legal também pra gente falar, porque assim, né, quando você fala de um duplo trabalho, eu acho que não é nem um trabalho, mas também uma dupla habilidade. Porque assim, o cara que é advogado, beleza, às vezes o cara estudou, lá a escola... é só por isso que às vezes eu não gosto muito, que é muita teoria. Então o cara é um super advogado, mas ele não sabe vender o serviço dele de advogado pro cliente dele. Então quer dizer, ele teria que ter uma segunda habilidade que seria a venda. Outras habilidades também, né? Relacionamento, tudo. Acho que hoje você tem uma empresa que trabalha aí com soft skills, que chama, né? Isso. Que vai trabalhar essas habilidades também, seria isso? Cara, é assim, ó. Exatamente. O que acontece, né? A gente tem que olhar para a história, assim, né? Eu acho que até a década de 70, assim, quem tinha um diploma tinha a sua vida feita. O cara ia ter trabalho para sempre, o cara ia receber acima da média. Então, criou-se essa cultura do diploma. E aí a coisa foi acontecendo, as coisas foram evoluindo, mais gente teve acesso ao diploma, e aquele diploma que antes era e aquele diploma que era antes um diferencial deixou de ser. Né? Tipo, ter diploma todo mundo tinha. Hoje todo mundo tem acesso a um curso de graduação relativamente fácil, rápido, barato, EAD. Aí veio a era da pós-graduação. E agora, cara, o mercado... Ele chega num ponto assim bem especial, que é: quem são os profissionais que se destacam? Aqueles que dominam as habilidades comportamentais. Aí isso dá-se o nome de soft skills. Você perguntou, né, da empresa. Eu tenho sim uma empresa que dá treinamento e capacitação profissional. Tomar aquela geladinha, vamos ver se os caras mandam uma. Vocês estão empolgados aí, ó. Pode mandar aqui que... Eu tô na aguinha, ó, tá chegando o Natal aí, tem que cuidar. Cara, porque professor, senão... né? Professor tem que tomar sempre água ali pra manter a garganta boa, né, cara? Eu já vi isso aí em curso de oratória. Mas hoje já não sou mais professor, mas a cerveja aguinha... é feita à base d'água, por isso que eu... Cevadinha, né? Tá tarde ainda, né? Hora do almoço, 2 da tarde. Mas, cara,
soft skills hoje é o caminho. A pessoa precisa dominar venda, relacionamento, comunicação, a pessoa precisa entender um pouco mais sobre produtividade, sobre iniciativa, sobre empatia. Essas características que são tipicamente humanas, elas são um grande diferencial. Hoje, só para você ter uma ideia, né? Você falou de advogado aqui. Cara, o Brasil é o país que mais tem advogado no mundo. E você acredita, cara, que desde pequeno meu sonho era ser advogado? Eu sempre curti muito o ramo do direito, né? Ó, linguicinha cuiabana com queijo. Já comeu essa aqui ou não? Essa daí é diferenciada, ó, prova aqui. aí. E aí tava falando pra você, né? Então, cara, eu sempre quis ser advogado. Eu assisto séries de advogado, tudo eu acho. Só que 6 anos pra mim não dá, né? Não dá. Mas quem sabe um dia eu ainda faça. Cara, é um baita trabalho, mas pensa. Tem mais de 1.100.000 advogados no Brasil. Caraca. Uma parte dessa galera quer prestar concurso público. A outra parte quer seguir carreira normal, né, corporativa, enfim, ou ser o seu próprio dono de escritório. Como é que você se destaca dentro de um país de 200 milhões de habitantes, sendo um advogado entre 1 milhão? Só aquelas pessoas que têm um negócio diferente. Então, a grande massa se preocupa com o diploma. Uma menor parte se preocupa com... Hoje, rede social, essa parte online, essa parte digital, tá muito isso. E a minoria, eles dominam tudo isso. Né? Eles dominam o direito, eles dominam essa parte de marketing e tudo, mas eles são pessoas diferenciadas. São bons vendedores ainda que advogados, são bons comunicadores ainda que advogados, são bons... têm essas características humanas bem desenvolvidas. E hoje isso se tornou também um nicho de mercado extremamente lucrativo. A ideia de eu ter montado a empresa foi exatamente por isso. Por quê? Porque as pessoas precisam disso e não tem na escola, não tem na faculdade. Então, não tem no tradicional, né? Não o tem cara no vai tradicional. Ter que buscar um a mais, né? É um filão. E aí que entra mais um mercado que hoje vai movimentar. Hoje deve movimentar milhões e provavelmente no futuro aí vai... É fácil de talvez ver. até substituir, quem sabe. É fácil de ver, cara. Assim, se você digitar hoje... Você gosta de mal passada ou não? Mal passada sempre, Tirar né? Aquela picanha tem que ser mal passada, né? Não, Quase sangrando. Cara, você é churrasqueiro. Churrasqueiro errar na picanha... Aí não tem como, Aí né? não tem condição. Esse dia a gente fez um outro podcast aí com o cara. O cara contou uma história aí que ele errou na picanha, foi feio de ouvir, hein, cara. Mas e aí, você estava falando das habilidades, né? Aí você me pegou de calça curta, né, mano? Mastigando. Não, mas é tranquilo, Cara, pô. É isso. Assim que é bom, que a galera vê que tá bom mesmo a carne, que o cara não consegue nem falar, né? Tá comendo. Cara, soft skills. Se você tá aí assistindo isso, cara, dá um Google. O que é soft skills, importância de soft skills, e vá descobrir o que os grandes recrutadores estão falando, o que as pessoas estão falando a respeito disso. Porque é hoje as habilidades que estão diferenciando profissionais no mercado de trabalho. Aí, ó, tirei no ponto mais, ó, nem tão sangrando. Olha lá, mas tá fera. A desculpa do churrasqueiro, ó, ponto mais. Não, tá bonito de ver aí, isso ó, aí. Vou colocar até em cima aqui, ó a diferença. Pra chamar atenção, ó. Pra galera ver. Olha isso aqui, cara. Isso aqui não dá, ó. Isso aí até uma pessoa mais de idade avançada, ou talvez uma pessoa que não tem os dentes, pode comer tranquilamente. Criancinha, bebezinho ama isso aqui, ó. Meu moleque, quando era novo, dava uma carninha e ficava ali. Cara, meu filho, velho, se vê isso daí, se ele tá aqui... Moleque ele gosta de carne? Já aprendeu, né? Tá certo. Cara, mas é isso, bicho. Acho que as coisas elas estão evoluindo pro pessoal. Na habilidade técnica todo mundo tem, é um negócio que você pode desenvolver em qualquer lugar. Agora, a pessoa que você é, aquilo que você faz, o bem que você faz, isso hoje está sendo um grande diferencial. Para ter ideia, a maior parte das demissões que tem hoje, elas não são por falta de competência técnica, ou seja, as pessoas elas sabem fazer o trabalho. Elas são demitidas, elas são desligadas das empresas porque elas não se relacionam bem. Normalmente é problema de relacionamento e comunicação, a maior causa das demissões no Brasil. E eu ia falar isso, cara, porque quando eu lembro do CLT, porque é assim também, né? Você vem de um ambiente, queira ou não, conturbado, né? Se você puxar ali desde a época da escola, tem lá a turma da frente que quer estudar, a turma do fundão que quer fazer bagunça, então já é um ambiente meio conturbado. Aí você vai trabalhar e a empresa é assim, o cara que trabalha muito, que quer ser lá o destacar, e o cara que já não trabalha tanto. E aí cria esse ambiente
onde as pessoas meio que, talvez não é nem que elas não saibam, mas elas não querem se relacionar bem, né? E aí entra justamente nisso que tu falou. É porque, na verdade, a gente não é estimulado, né? A esse relacionamento, né? Tipo, a gente foi criado pra viver em grupinho. Uhum. A gente tem os nossos irmãos, a gente tem os nossos primos, a gente tem os nossos amigos. E falar com outras pessoas, se relacionar com pessoas de diferentes opiniões e tudo, é colocar a gente numa situação de desconforto. E as pessoas não querem isso. Agora, quem é capaz de ir além nesse sentido, vai fazer diferença. Vai se destacar no mercado. Tipo, aquele cara que já é um bom profissional e que, de repente, ele vai estudar um pouco ali sobre venda, sobre relacionamento. Relacionamento em si, né? Eu acho que não é nem uma questão de vai, né? Mas é uma questão que hoje é pré-requisito. Eu gosto de falar assim. Hoje, o bom profissional, ele domina 3 pilares. Aquele cara que você vê, você fala assim, não, esse daqui é o top do mercado dele, ou esse daqui tá entre os melhores. Quais seriam esses 3 pilares? Fala aí pra galera estudar. Então aí. Já fica aqui, ó. Você vai perceber que essas pessoas são muito competentes. Competência técnica é fundamental, porque se você não for bom, não tem o que fazer. Então, ser bom é hoje básico. Então, habilidades comportamentais, habilidades técnicas, quem domina isso é muito bom. Quem domina as habilidades comportamentais, as soft skills. E quem ancora tudo isso no marketing pessoal. Então, quais são os 3 pilares na minha visão? Competência técnica, habilidades comportamentais e marketing pessoal. É você ser bom no que você faz, você ser uma pessoa boa e você ser capaz de fazer com que as outras pessoas enxerguem tudo isso em você. Porque você já deve ter visto também quantas pessoas boas hoje estão frustradas porque não têm o reconhecimento que gostariam, pessoas que não têm a grana que gostariam, que às vezes olham para uma outra pessoa e falam assim, puta, mas eu faço aquele trabalho muito melhor do que aquela pessoa e por que ele tá melhor do que eu? Vou dar até um exemplo nisso aí, né, cara? Eu que vim aí da galera do futebol e eu acho que essas 3 que tu falou se destacam muito, porque assim, o cara é habilidoso. Então ele tem a primeira que é a habilidade. Aí ele faz com que as pessoas gostem daquela habilidade dele, porque às vezes ele vai jogar num time, a galera vai gostar dele, só que às vezes ele tem essa dificuldade no extra-campo. Então aí ele não é uma pessoa às vezes tão boa, não é uma pessoa que sabe se relaciona bem, ou às vezes não é uma pessoa que se comunica bem. Então o cara vai lá, mete gol, destrói o jogo. Na hora de dar a entrevista o cara não fala um monte de bobeira, tipo, o cara se atrapalha. Seria mais ou menos isso, então. No caso do futebol, é exatamente isso. Quanto moleque bom, que às vezes até era um cara bom, tipo, nessa parte social, mas que também não teve a visibilidade. Então percebe que são 3 pilares, assim, que eles se relacionam. Tem que andar junto, né? Tem que andar junto. Porque assim, ser muito bom no futebol, ser um cara muito habilidoso, ser um cara que aparece na mídia, não sei o quê, mas se ser aquela pessoa que, putz, mano, racha o grupo, se ser aquela pessoa que quando você chega, a galera já um olha para um lado, outro olha para o outro, vixe, mano, vai ficar pesado o clima. E na empresa acontece isso também, né? Às vezes o cara ele é bom, ele executa o serviço da maneira dele muito bem, só que ele não se relaciona com a galera. E automaticamente o cara que faz bem, ele já cria, porque na empresa tem essa competitividade, né? Tipo, o cara que trabalha mais, o cara que trabalha menos. E às vezes o cara que trabalha menos, ele é bom nas outras 2. E aí ele supera a habilidade, que daí é o que eu falo assim, às vezes o talento, né? Eu acredito que o talento ele é muito importante, mas o talento nunca vai superar um cara muito esforçado. Só que nesse caso ele acaba superando, porque daí o cara que é muito esforçado, ele se destaca em 2 habilidades e o cara que tem só o talento ali acaba ficando... Aí ele não é promovido, fala, mas como que eu não sou promovido? Porque ele não é o cara que tá junto com a galera e tal, e daí ele chama o outro de puxa-saco, seria isso? Exatamente, era o exemplo que eu ia dar. E é normal, cara, é assim, a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque às vezes a gente tá vendo alguém se destacar e às vezes a gente não tá conseguindo identificar o porquê. E sempre que a gente não consegue identificar o porquê que as coisas estão dando certo para uma outra pessoa, a gente tende a se defender. É do ser humano isso. A gente nunca quer assumir a culpa de nada. E aí quando eu vejo o Diego, pô, a gente tem a mesma função. Eu sou até um pouco melhor do que ele. De repente o Diego foi promovido. Na minha cabeça vem assim, mas também puxa saco. Olha lá, tava lá sexta-feira tomando chopp com o chefe. Não, isso não é ser puxa-saco, isso daí é desenvolver um outro conjunto de habilidades, de relacionamento, de comunicação, de empatia, de senso de time. Que é isso que travou um pouco, cara, a minha mente no marketing de relacionamento. Porque às vezes o cara, assim, que a galera fala muito isso, né? O cara que tá acima, que tá abaixo. Mas quando você entende, porque esse é o sistema, né? O sistema de toda empresa é assim, né? Tem o gerente, tem os supervisores, subgerentes, chão de fábrica.
Então todo sistema ele vai ter o mesmo desenho. Só que às vezes eu vi o cara que estava tipo acima de mim, vamos supor, nesse desenho, me ajudando. E aí criava um negócio que eu falava, mas lá na empresa, tipo, quando eu me destacava, os caras ficavam bravos, e aqui eu me destaco e o cara quer me ajudar a me destacar um pouco mais. Dá um nó na cabeça da galera. Dá um nó. Dá um nó. Porque não é comum. É tipo isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Pô, você tá num projeto inicial, dando, né, o start aí, num podcast, num outro trampo. Alguém pra ajudar. Que a ideia é essa, alguém cara, pra ajudar. Eu nunca tive ninguém pra me ajudar. Do lado. Então trazer os caras aqui pra contar a história, contar o que ele fez, porque assim, é o que a gente sempre costuma dizer, né? Não existe erros novos. Existem pessoas novas cometendo erros antigos e pessoas antigas cometendo erros antigos, né? Então você vem aqui, você conta a sua história, você vai ajudar a pessoa e ela vai se tornar às vezes melhor que você, né, cara? Só que, claro, tem mercado pra todo mundo, né? Não, cara, hoje eu acho que assim, a gente vive na era do capitalismo, onde prosperidade é abundante, né? Acho que a gente passou da fase da escassez, assim. Mas o brasileiro tem muito esse pensamento, né, cara? Se você tá ganhando, eu tô perdendo. Não entendeu? É um jogo de soma zero, né? Não é tipo pra você ganhar eu tenho que perder ou vice-versa. Haja visto que a riqueza do mundo alavancou em 300, 500 mil vezes nos últimos anos, assim, né? O dinheiro que existia há 30 anos é 30, 40, 50 vezes menor do que o dinheiro que existe hoje. E quando tudo isso aconteceu, muita gente se tornou aí os multibilionários e não necessariamente as pessoas ficaram mais pobres. Pra você ver que hoje tem empresa que é trilionária, né? Nunca na história existiu uma empresa que... Nem bilionário, né? Você puxar aí quem foi o primeiro bilionário, acho que foi nos últimos 30 anos, entendeu? Exato. Então... E aí, isso que é o negócio. Porque assim, à medida que a gente entende, a gente tem essa mentalidade de abundância, de prosperidade, de crescimento, e a gente entende que quanto mais você cresce, mais eu cresço, mais a gente consegue trazer todo mundo para cima, aí as coisas começam a andar. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente falou lá no começo, e agora até pra gente finalizar aqui, mas seria mais ou menos isso. O americano, ele tem essa mentalidade, né? O americano, ele não pega o lado ali ruim do capitalismo, que é tipo, às vezes a pessoa pensa que o capitalismo são pessoas abusando de pessoas. E na verdade não, porque se o conjunto cresce, todo mundo cresce. Então, todo capitalista ele paga impostos, né? Então, quanto mais imposto ele pagar e mais aquele imposto voltar para ele, mais o país vai ficar forte, né? E isso no Brasil a gente tem essa certa dificuldade. A gente tem a ideia, né, do capitalista malvadão, né? Cara, é o contrário. Imagina que você trabalha numa empresa que vai bem. Qual é a tendência de você, enquanto funcionário, o que pode acontecer quando você está numa empresa que vai bem? Você vai bem junto. Você vai bem, que era o que eu pensava quando era comissionado. Eu falava, cara, se hoje eu vendo 100 mil, tem mais 5 pessoas, então a empresa fatura 500 mil. Se nós vendermos 200, a empresa fatura. Então assim, às vezes eu falava pro cara, por que você não aumenta 1%, 2% da comissão? Porque se nós vendermos mais, mesmo você aumentando a comissão, você ganha mais. E tem alguns empreendedores que não pensam dessa forma, né? Ele pensa assim, eu pagava, vou dizer o meu caso lá que eu trabalhei em shopping, a nossa empresa era a que melhor pagava, que pagava 6%. As outras empresas pagavam 5%, 4%, 3%. Mas eu falava, cara, não tem lógica, porque quanto mais o cara vende, mais a empresa vende, mais todo mundo ganha. Então é melhor você pagar mais pro cara, né? Seria isso. Exatamente, mas essa também é uma mentalidade que as pessoas ainda não têm, né? É isso, cara, a gente está evoluindo. Acho que a gente tem que sempre olhar para esse caminho, assim, tipo, que é o caminho de evolução. Né? Antes as coisas eram de um jeito, hoje a gente vive um mundo muito superior, muito melhor. Diferente. Ao que era há 15, 20, 30, 40 anos atrás, mas ainda assim as pessoas têm um pouco disso, né? Se eu estou pagando mais para ele, eu estou tirando de mim. Se eu estou trabalhando mais, o meu chefe está enriquecendo. Essa mentalidade, que ela é dupla mesmo, né? Tanto do chefe, do dono, quanto do funcionário. Né? Todo mundo ainda tem um pouco desse ranço, assim, né? Das últimas gerações. Agora, se a gente entende que a prosperidade está para todo mundo, que todo mundo cresce, quando todo mundo cresce, o sistema todo se fortalece, aí a gente chega num lugar muito bom, assim. Então, acho que a mensagem que fica é: o que você pode fazer mais e melhor para ajudar tanto você quanto as pessoas que você conhece? Porque quando você implementa isso na sua vida, na sua comunidade,
essas pessoas aprendem com o seu exemplo. E isso daí gira uma onda muito positiva de crescimento para todo mundo. Então acho que esse é o caminho aí pra gente ter um negócio muito legal. Dizer pra galera, né, cara, que ninguém dá carona a pé, né? Então às vezes o cara quer ajudar outras pessoas, mas ele nem se ajudou, né? Então ele tem que se ajudar. E acho muito interessante, cara, quero agradecer também aí por você ter vindo aí, ter trocado essa experiência, espero que a galera aprenda muito com as experiências que foram trazidas aqui e deixa seus contatos aí pra galera, quem quiser entrar em contato com você para saber mais da venda direta, marketing de relacionamento, esse outro negócio que você tem aí da Soft Skills, deixa aí teus contatos aí pra galera e vamos show de bola. Agregar mais aí pra todo mundo. Não, com certeza. Cara, primeiro então, agradecer aí o convite, né, do Diego. Sucesso nessa empreitada nova aí. Tenho certeza que churrasco, bate-papo, cerveja é bom demais. Não tem como dar errado. Todo mundo gosta. Então vai ser muito bom. Me encontra no Instagram, YouTube, Rodrigo Camarim, é fácil de achar. Qualquer coisa, manda uma mensagem por lá, a gente vai conversando. Tudo que eu puder ajudar aí, a gente tá junto. E vamos pra cima. Então fechou, galera. É isso aí. Vamos encerrando aqui nosso episódio, agradecer vocês, segue lá no canal também, Combinha Churrascast, a gente vai lançar vários vídeos lá, vários conteúdos, deixa lá sua pergunta, deixa lá o que você quer que a gente lance, se você quer um vídeo de receitas, se quer que a gente traga alguns churrasqueiros renomados, que a gente vai buscar fazer o melhor sempre possível para vocês aí. Valeu, galera, tamo junto!